Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda e bem-vindo. Está no ar o Fato Sem Foco, a sua revista eletrônica que leva até você cultura, notícia e entretenimento. E te convido agora a acompanhar os destaques desta edição. Já imaginou usar sacolinhas de supermercados feitas de casca de banana ou tapioca? Pois é, estudantes de Dourados, no Mato Grosso do Sul, desenvolveram um bioplástico com material diferente. Pesquisadores concluíram que as pessoas que fazem exercícios desde crianças preservam a saúde do cérebro. E no meio da correria do dia a dia em São Paulo, uma linha de ônibus da zona sul da cidade oferece café da manhã até comemorações de aniversário. Tudo isso e muito mais é o que você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. Começo falando de uma ótima ideia dos estudantes de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Os alunos criaram uma sacola para supermercado utilizando como matéria-prima casca de banana e tapioca. A pesquisa foi desenvolvida por alunos que têm entre 14 e 24 anos e fazem curso de aprendizagem profissional na unidade aqui em Dourados do SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Eles testaram e criaram diversas combinações para a confecção de um bioplástico para substituir os usados nas sacolinhas do supermercado, utilizando ingredientes acessíveis, como casca de banana, batata inglesa, amido de milho, tapioca, gelatina incolor e polvilho doce. O estudo avaliou aspectos como resistência, tempo de deterioração e aparência dos materiais, até chegar a um resultado. Nosso principal objetivo com esse projeto é preservar o meio ambiente, já que nós utilizamos material degradável, ele degrada num tempo menos demorado do que o plástico convencional. Essa sacola ela tem um prazo de degradação mais rápido do que o plástico convencional, em torno de 6 meses a 1 ano. Bom, a expectativa é de demonstrar a possibilidade de novas alternativas mais sustentáveis para o meio ambiente, cada um fazendo a sua parte. E nós estamos pretendendo trabalhar em outras turmas agora a confecção esse plástico, poder confeccionar uma sacola em parceria com algumas empresas da cidade. Vale lembrar que uma sacola plástica convencional pode levar até 400 anos para se decompor. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, o mundo produz mais de 400 milhões de toneladas de plástico por ano, sendo que 1/3 é descartada após um único uso. No Brasil, dados da ABRELP, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, mostram que mais de 1 milhão de toneladas de sacolas plásticas vão para o lixo todo ano, com quase nada sendo reciclado. A ONG Mata Ciliar está trabalhando com atendimento de felinos, recuperando-os em sua reabilitação, como a onça-parda da Mata Atlântica, macacos, lobos-guarás, entre outros animais. Anestesiada em cima de uma maca, com um corte profundo, a onça-parda barreiro parece inofensiva. O animal, um macho de 5 anos, estava preso em uma armadilha de cabo de aço, possivelmente fabricada contra predadores. Ele recebe tratamentos veterinários e a expectativa é que volte o quanto antes ao seu habitat nos arredores de São Paulo. O trabalho é feito pela ONG Mata Ciliar, que tem um santuário para reabilitar animais silvestres a 90 quilômetros da capital paulista, região em que há uma expansão urbana acelerada, expondo a riscos como atropelamentos, eletrocuções, incêndios, armadilhas, envenenamento e caçadores. Hoje as matas cada vez mais estão isoladas em ilhas. Então, de uma mata, ele tem que atravessar um condomínio, tem que atravessar uma malha viária para encontrar outra mata, para poder, inclusive, cruzar com outras fêmeas, levar sua carga genética. Do alto, nas margens da rodovia que leva ao santuário, no município de Jundiaí, é possível ver como os muros e edifícios dos condomínios residenciais e centros comerciais surgem sem ordem aparente, como uma erupção branca e cinza e em meio à densa vegetação atlântica. Animal territorial, uma onça-parda como barreiro não abandona sua área de domínio quando a estabelece. Um macho adulto pode abarcar várias dezenas de quilômetros quadrados. Quando o homem invade seu espaço, o que afeta sua cadeia alimentar, a onça-parda tenta ampliar seu território, adapta-se para sobreviver. Nessa busca, Barreiro caiu em uma armadilha.
Bom, os felinos, como todo animal de topo de cadeia, ele é um indicador, né? É um bioindicador. É um animal que está indicando a qualidade daquele ambiente, né? Então, mesmo que seja um microambiente, né? No caso de onça parda, às vezes está numa pequena região, ela está indicando que ali existe ainda uma possibilidade de sobrevivência por conta de que existe uma cadeia alimentar suficiente para ela. Atualmente, 25 onças pardas e 10 onças pintadas estão em recuperação no Centro Brasileiro de Conservação de Felinos Neotropicais da Mata Ciliar, em um terreno com uma área equivalente a 40 campos de futebol, onde também são reabilitados macacos, cachorros do mato, lobos-guarais, jaguatiricas e outras espécies da região. De acordo com a ONG, mais de 32 mil animais foram atendidos em quase 3 décadas de trabalho. Com 9 espécies silvestres, o Brasil tem a maior diversidade felina do mundo. Todas estão em risco de extinção no país devido à ação humana. Embora raras na Mata Atlântica, as onças pardas são comuns no tráfico ilegal de animais. No Mato Grosso do Sul, a sucessão entre soja e milho ainda é mais comum nas lavouras. Mas produtores que perdem a janela do milho têm buscado outras alternativas, culturas de inverno, como o trigo, a aveia, a canola e a carinata, têm se mostrado rentáveis e eficientes para manter a área produtiva e com cobertura do solo. No Mato Grosso do Sul, a tradicional sucessão soja e milho define o calendário agrícola. A soja é semeada entre setembro e dezembro e o milho de janeiro a março. Nesse intervalo, culturas de inverno podem ser uma saída rentável para quem perdeu a janela de plantio do milho. No Instituto MS Agro, algumas dessas culturas estão sendo estudadas para oferecer alternativas ao produtor, opções comercializáveis, úteis para ração animal ou para a produção de palhada, garantindo cobertura do solo e rendimento. Quando acabamos a época adequada para o plantio do milho, vamos dizer aí 10 de abril, né? Então aí nós temos essas opções do trigo, no caso o trigo para grãos, que também está aqui, temos diversas parcerias aí com trigo para grão, né? Então nós temos essa alternativa. Temos a carinata, temos a canola, depois vai ser falado sobre isso. E agora, esse ano, nós estamos testando essa opção das aveias e cevada forrageira, visando essa cobertura do solo, visando como eu falei, a melhoria do perfil do solo, né? E, logicamente, todo esse processo aí de redução de plantas daninhas, né? Ou seja, dá opção para a cobertura do solo. As culturas de inverno, que podem ser semeadas após o período ideal do milho safrinha, são uma alternativa para diversificar a produção e garantir retorno econômico, especialmente em anos de clima adverso. Além disso, evitam que a área fique ociosa, sujeita a pragas e a perda de nutrientes, o que compromete a produtividade da safra seguinte da soja. Se nós mantermos a área coberta, começando o contrário, se nós mantermos a área coberta, nós estamos reduzindo as possibilidades da ocorrência de erosão, ou seja, das perdas de solo. E quando eu perco o solo, eu estou perdendo nutrientes do solo, junto com esse solo que vai embora. O solo precisa ser mantido em atividade. Para que os micro-organismos mantenham suas atividades, nós precisamos de planta, nós precisamos de desenvolvimento radicular, tá? Então, é isso aí que a gente tem que levar em consideração. Quer dizer, tem uma série de vantagens, de benefícios que o produtor precisa entender, precisa conhecer, tá? Para que ele desperte esse interesse. A canola, utilizada na produção de óleo e com farelo valorizado na ração animal, pode ser semeada entre março e abril. É uma cultura adaptada ao centro-oeste e o produtor que tiver condições de colher e armazenar consegue acessar um mercado comprador. Mas é preciso planejar a logística de entrega e comercialização. As lavanderias de autoatendimento nasceram nos Estados Unidos na década de 30 e são uma tendência quando se fala em conforto e praticidade. Uma pesquisa nacional aponta que até 2030 a procura por esse tipo de serviço aumente em torno de 10% no Brasil. Roupa limpa, seca e cheirosa em aproximadamente 1 hora. A vida moderna pede praticidade. O Marcos, por exemplo, passa uma vez por semana nessa lavanderia
para cuidar das roupas. Uma vezinha na semana é certo de lavar, né? É rapidinho, praticidade. Acho que a maior praticidade também é de secar, né? É isso aí que para mim é principal. Fica tudo muito mais rápido daí. Pensar no tempo de passar depois, de colocar no varal, de aguardar secar, vale a pena. De acordo com a Associação Nacional das Empresas de Lavanderia, apenas 3% da população brasileira utiliza este tipo de serviço. Só que a expectativa é que até 2030 este número aumente, chegando a 10%. O que era uma tendência na região central tem se expandido também para os bairros da cidade. As nossas pesquisas indicaram um aumento de 31,7% de lavanderias em Campo Grande nos últimos 5 anos. Isso representa uma mudança no perfil do consumidor. Quem mais utiliza esse serviço são homens e geralmente ali universitários, pessoas que frequentam academias. Geralmente essas lavanderias de autosserviço, elas estão situadas estrategicamente próximos de supermercados, de condomínios. Então essa população acaba sendo atraída para esse tipo de serviço. De olho em um mercado que sinaliza crescimento, foi que o Bruce montou esta lavanderia em Campo Grande. O ponto foi pensado de forma estratégica. A gente percebeu de uma tendência de alta das lavanderias de autoatendimento aqui na cidade e a gente procurou um local que tivesse muitos prédios e bastante fluxo de pessoas, Então a gente achou esse local aqui bem interessante e montamos a lavanderia aqui. O movimento tá bom, mas a gente espera aumentar o nosso volume de clientes, Porque com o tempo a lavanderia vai ficando mais conhecida, aí um fala para o outro do atendimento e começa a melhorar bastante o fluxo de clientes. Em Campo Grande, o cesto de roupa lavada varia de R$ 17,50 a R$ 22,00. E para secar, o investimento sai por cerca de R$ 15,00. Ou seja, por aproximadamente R$ 30,00, é possível sair com as roupas secas e perfumadas. É uma lavanderia como se estivesse lavando em casa, É interessante separar por cor, para evitar que manche a roupa e sempre também seguir a orientação da etiqueta do fabricante. Algumas roupas não podem ser secadas, em secadoras, então evite fazer isso. Use a etiqueta do fabricante. E quanto à quantidade de roupa, nossas máquinas utilizam 10 quilos de roupas, E é sempre bom separar branco de colorido para evitar que manche a roupa, É como se fosse uma lavanderia de casa, só que o tempo é muito mais rápido. 1 hora, 1 hora e pouco já finaliza tudo. Então essas roupas mais delicadas, terno, vestido de noiva ou aqueles vestidos de mulheres que tem pedraria, a gente evita colocar aqui. Na verdade, não é recomendado utilizar esse tipo de máquina, porque ela vai fazer aquela lavagem por tombamento. Então pode danificar a peça. Agora a roupa do dia a dia, toalha, roupas de cama, essa aí, jeans, não tem objeção não, pode trazer. A taxa de analfabetismo no país caiu ao menor nível da história. Mesmo assim, ainda existem 9 milhões de brasileiros que não sabem ler e nem escrever. O analfabetismo entre brasileiros com 15 anos ou mais atingiu o nível mais baixo desde 2016, com uma taxa de 5,3% em 2024, segundo dados divulgados nesta semana pelo IBGE. Ainda assim, o país contabiliza cerca de 9 milhões de pessoas que não sabem ler nem escrever sequer um bilhete simples, o equivalente a mais do que toda a população do estado do Pará. Apesar da leve melhora em relação a 2023, quando a taxa era de 5,4%, o número ainda está distante da erradicação total do analfabetismo prevista no Plano Nacional de Educação, que tinha como meta eliminar o problema até 2024. Os dados mostram que o analfabetismo está concentrado principalmente entre pessoas mais velhas. Os especialistas explicam que isso reflete barreiras históricas de acesso à educação básica nas gerações anteriores, já que mais da metade dos brasileiros que não sabem ler ou escrever são idosos.
A desigualdade regional também é evidente. O Nordeste segue com o índice mais alto. 11% da população com 15 anos ou mais ainda é analfabeta. Entre os estados, Alagoas lidera a estatística negativa, enquanto o Distrito Federal apresenta o menor índice do país. Por outro lado, o levantamento indica avanços em outros aspectos da educação. O tempo médio de estudo da população com 15 anos ou mais chegou a 10 anos, um recorde. O número de pessoas com ensino superior completo também cresceu, assim como a taxa de escolarização de crianças entre 0 e 3 anos, que alcançou 4 milhões de matrículas em creches, o maior número já registrado pela série histórica. Outro destaque positivo é a queda no número de jovens entre 15 e 29 anos que não estudam nem trabalham, os chamados nem-nem. No ano passado, o percentual recuou para 18,5%. Embora os indicadores mostrem progresso, o desafio de eliminar o analfabetismo no Brasil continua sendo grande, principalmente em populações vulneráveis e regiões com menor acesso à educação formal. 138 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos ainda trabalhavam no mundo inteiro no ano passado. O número foi revelado pela ONU, que teme que o fim do trabalho infantil ainda deverá demorar muitos anos. De acordo com o levantamento divulgado a cada 4 anos, 8% de todas as crianças nesta faixa etária ainda são obrigadas ou trabalham por conta própria. Apesar dos números surpreendentes, eles representam uma diminuição na comparação com o ano 2000, onde quase 250 milhões de crianças estavam nesta condição. Após o aumento que preocupou as organizações que protegem menores de idade, a diretora da Unicef, Catherine Russell, afirmou que houve avanços significativos na redução do trabalho infantil, principalmente após um aumento preocupante entre 2016 e 2020, mas alertou que ainda existem crianças trabalhando em fábricas e campos, colocando sua vida em risco para sobreviver. Cláudia Capa, especialista do Unicef, disse que apesar da grande diminuição, o número de crianças trabalhando está longe do ideal e que ainda levará centenas de anos para eliminar o problema. O relatório do ano passado mostrou que desses 138 milhões de menores de idade, 40% deles trabalhavam em empregos de risco. Apesar da preocupação, as conclusões do relatório trazem esperanças e mostram que é possível continuar avançando na erradicação do trabalho infantil. A redução do número de filhos em uma família tem um motivo fundamental: a falta de dinheiro, estabilidade do trabalho e de perspectivas de futuro. Isso tudo reflete na hora de constituir uma família. Um relatório recente do Fundo de População das Nações Unidas revela que milhões de pessoas em todo o mundo têm menos filhos do que gostariam. E a principal razão para isso é a instabilidade econômica. O estudo divulgado em várias capitais europeias traz dados preocupantes sobre a dificuldade crescente de formar família, não por falta de desejo, mas por obstáculos sociais e financeiros. O levantamento intitulado A Real Crise da Fecundidade ouviu mais de 14 mil homens e mulheres em idade reprodutiva de 14 países que juntos representam cerca de 37% da população global, incluindo o Brasil. Entre os entrevistados com menos de 50 anos, quase 1 em cada 5 afirmou acreditar que não conseguirá ter o número de filhos desejado ao longo da vida. As razões apontadas vão além da economia, mas elas se mantêm no centro do problema: insegurança no emprego, altos custos de moradia, dificuldade de acesso à creche e a ausência de políticas de apoio à maternidade e paternidade são fatores frequentemente citados. Além disso, questões como problemas de saúde, incertezas sobre o futuro e a dificuldade em encontrar um parceiro ideal também influenciam na decisão de adiar ou desistir da parentalidade. O estudo questiona a eficácia de medidas adotadas por muitos governos que tentam reverter a queda nas taxas de natalidade.
por meio de incentivos financeiros ou campanhas de estímulo à gravidez. Para os pesquisadores, essas ações costumam ter efeito limitado ou passageiro. Em vez disso, recomendam políticas públicas estruturadas que deem suporte real às famílias e criem condições favoráveis para quem deseja ter filhos. O relatório também destaca que, ao contrário do que se pensa, a queda da fecundidade não está ligada a uma rejeição à ideia de ter filhos, mas sim à percepção de que o ambiente atual, marcado por instabilidade econômica e social, não é propício para isso. Uma pesquisa do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar mostra que aumentou a participação das mulheres nos planos de saúde. Elas passaram a ser as maiores clientes da saúde privada do país. Entre 2020 e 2025, o número de mulheres com planos médico-hospitalares cresceu 9,2%, com destaque para os grupos de 45 a 49 anos, um aumento de 27,6%, o grupo de 75 a 79 anos. O aumento foi de 24,4% e de 40 a 44 anos. O crescimento foi de 21,9%. A maior predominância é dos planos coletivos empresariais, responsáveis por 69,2% dos vínculos femininos, cerca de 19 milhões e 100 mil beneficiárias. Esses planos são oferecidos pelas empresas como benefício aos seus funcionários. Há uma forte concentração na região sudeste, que abriga 59,6% das beneficiárias. São Paulo lidera com 9 milhões e 700 mil mulheres com planos médico-hospitalares, seguido por Rio de Janeiro e Minas Gerais, ambos com cerca de 3 milhões, e pelo Paraná, com 1 milhão e 700 mil. Segundo especialistas, além da oferta de plano de saúde pelo empregador, há outras razões que levam a mulher a buscar esse benefício, como a preocupação maior com a saúde. A composição demográfica, com mais mulheres adultas do que homens, também colabora para o aumento. E cada vez mais os aplicativos estão inserindo publicidade na plataforma para gerar mais receita. Agora o WhatsApp também vai aderir e será a primeira vez desde o seu lançamento. A empresa garante que a publicidade não vai aparecer durante as mensagens. O WhatsApp anunciou nesta segunda-feira que vai entregar publicidade para seus usuários, o que representa uma mudança significativa na plataforma de mensagens de propriedade da Meta. A empresa informou que as mudanças vão afetar apenas a aba Atualizações, que abriga os recursos Canais e Status, usados por 1,5 bilhão de pessoas diariamente, e não os bate-papos, destacando que aqueles que usam o aplicativo apenas para mensagens pessoais não terão que ver publicidade. Os novos recursos incluem assinaturas de canais pagos, canais promovidos na seção Explorar e anúncios no Stories, a versão do WhatsApp para o Instagram Stories. Até agora, a propaganda na plataforma consistia principalmente em mensagens promovendo o WhatsApp Business para clientes registrados e alguns anúncios de status em mercados selecionados. Ao contrário de Facebook, Instagram e outras redes sociais, o WhatsApp manteve a publicidade em um nível mínimo desde que a gigante de tecnologia adquiriu a plataforma em 2014. A Meta sublinhou que as mensagens pessoais, chamadas e status permanecerão criptografados de ponta a ponta e que elas não poderão ser usadas para anúncios. A empresa ainda se comprometeu a nunca vender ou compartilhar os números de telefone dos usuários com anunciantes, encaminhando apenas informações básicas, como país ou cidade, idioma do dispositivo e atividade na guia Atualizações. O WhatsApp tem 2 bilhões de usuários ativos mensais. A atividade física deve começar logo cedo. Pesquisadores concluíram que as pessoas que fazem exercícios desde quando eram crianças preservam a saúde do cérebro. É como plantar para colher lá na frente. Um estudo recente realizado na Suécia reforça a importância da prática regular de atividade física entre crianças e adolescentes. Segundo os pesquisadores, envolver-se em esportes e brincadeiras ativas desde os primeiros anos de vida pode reduzir significativamente o risco de desenvolver transtornos mentais, como a depressão, durante a adolescência. A pesquisa acompanhou mais de 16 mil crianças suecas desde os 5 anos até a maioridade. Os cientistas analisaram hábitos como tempo ao ar livre, frequência de exercício
exercícios e participação em equipes esportivas organizadas. Os dados foram comparados com diagnósticos posteriores de distúrbios psiquiátricos e os resultados mostraram uma correlação direta entre a prática de esportes e a saúde mental. Entre os achados, destaca-se que a prática de esportes em grupo teve impacto positivo tanto em meninos quanto em meninas, com uma queda significativa nos índices de problemas emocionais. Já entre os meninos de 11 anos, a atividade física em geral foi associada à redução de vários tipos de transtornos mentais. No caso das meninas, o efeito mais expressivo foi na prevenção da depressão. Além dos benefícios físicos, o exercício influencia positivamente na autoestima, reduz níveis de estresse e pode até diminuir inflamações no organismo, fatores ligados ao bem-estar emocional. Os pesquisadores destacam que esse tipo de prática deve ser incentivado não apenas em casa, mas principalmente nas escolas. Para os autores do estudo, incorporar atividades físicas ao cotidiano escolar é uma estratégia eficaz e segura. Eles apontam que reservar tempo para o movimento corporal não prejudica o desempenho acadêmico. Pelo contrário, pode melhorar a concentração e tornar o aprendizado mais eficiente. Uma tendência conhecida como caminhada japonesa está chamando a atenção, prometendo benefícios à saúde com o mínimo de equipamento e tempo. Com a técnica, o atleta intercala a marcha lenta com a rápida, depois volta para a lenta e assim por diante. O esporte consiste em alternar entre 3 minutos de caminhada em uma intensidade mais alta e 3 minutos em uma intensidade mais baixa, repetindo essa sequência por pelo menos 30 minutos, 4 vezes por semana. A caminhada de intensidade mais alta deve ser feita em um nível que seja um pouco difícil. Neste nível, ainda é possível falar, mas manter uma conversa até o fim seria mais difícil. O exercício de menor intensidade deve ser feito em um nível leve. Neste nível, o ato de conversar deve ser confortável, embora um pouco mais trabalhoso do que uma conversa sem esforço. A caminhada japonesa tem sido comparada ao treinamento intervalado de alta intensidade ao HIIT e tem sido chamada de caminhada de alta intensidade, embora seja menos desgastante do que o HIIT autêntico e seja realizada em intensidades mais baixas. Também é fácil de executar e requer apenas um cronômetro e espaço para caminhar. Ela exige pouco planejamento e consome menos tempo do que outras metas de caminhada, como dar 10.000 passos por dia. Isso a torna adequada para a maioria das pessoas. A caminhada japonesa oferece benefícios significativos à saúde. Um estudo de 2007 realizado no Japão comparou este método com a caminhada contínua de baixa intensidade, com a meta de alcançar 8.000 passos por dia. Os participantes que seguiram a abordagem da caminhada japonesa apresentaram reduções notáveis no peso corporal. A pressão arterial deles também caiu, mais do que entre aqueles que seguiram a rotina de caminhada contínua de baixa intensidade. A força das pernas e o condicionamento físico também foram medidos neste estudo. Ambos apresentaram melhora significativamente maior nos participantes que seguiram o programa de caminhada japonesa em comparação com aqueles que realizaram caminhada contínua de intensidade moderada. Um estudo de longo prazo também mostrou que a caminhada japonesa protege contra as reduções de força e condicionamento físico que ocorrem com o envelhecimento. Essas melhorias na saúde também sugerem que a caminhada japonesa pode ajudar as pessoas a viver mais, embora isso ainda não tenha sido estudado diretamente. Há alguns aspectos a serem levados em consideração em relação a esta nova tendência de caminhada. No estudo de 2007, cerca de 22% das pessoas não concluíram o programa de caminhada japonesa. No programa de menor intensidade, com meta de 8.000 passos por dia, aproximadamente 17% não concluíram. Isso significa que a caminhada japonesa pode não ser adequada para todos e pode não ser mais fácil ou mais atraente do que as metas simples baseadas em passos. Também foi demonstrado que atingir um determinado número de passos por dia ajuda as pessoas a viverem mais. Para pessoas com 60 anos ou mais, a meta deve ser de cerca de 6.000 a 8.000 passos por dia e de 8.000 a 10.000 para indivíduos com menos de 60 anos. Evidências semelhantes não parecem existir para a caminhada japonesa. Uma
Uma jovem de 19 anos está sendo uma revelação no boxe no sul do Mato Grossense e já conquistou o vice-campeonato nacional da categoria. Com apenas 19 anos, Luana se consolidou como uma das maiores promessas do boxe em Mato Grosso do Sul. Sua trajetória no esporte, marcada por dedicação e conquistas, a colocou em destaque no cenário regional e nacional. Eu já lutava outras modalidades. Aí, ano passado, eu participei de um evento de boxe, onde fiz a primeira luta, né? O único que me viu lá foi o vice-presidente da Federação de Boxe, o único que acreditou em mim. E ele via que eu tinha potencial para ir para o brasileiro no ano passado, no juvenil. Sua primeira grande conquista nacional aconteceu no ano passado, quando conquistou a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Boxe Elite. Em 2025, Luana se superou mais uma vez e, com uma performance impressionante, garantiu o segundo lugar na competição, ficando atrás apenas da campeã mundial Carolina de Almeida. Por ser elite, eu achei que ia ser bem mais difícil, né? De não chegar numa final. Quando eu cheguei na final, foi lutar com uma campeã mundial lá. Essa foi difícil. Para conseguir essa prata foi difícil. Foi o que me incentivou bastante a continuar. Para mim, ir para elite, né? E continuar buscando mais o boxe. Ano que vem, né? Mudar a cor da medalha, ouro. Para o diretor técnico da Federação de Boxe de Mato Grosso do Sul, essa ascensão de Luana é um grande divisor de águas para o nosso estado e destaca o crescimento do esporte em Mato Grosso do Sul. Ela é oriunda do Muay Thai, do kickboxing. A gente trouxe ela para o boxe, que a gente viu nela um talento para isso. Antes de ela participar dos eventos nacionais, ela começou a participar dos eventos aqui dentro de Campo Grande, dentro do estado, e ela começou a se destacar. E nesse destaque dela, ela acabou sendo convocada para representar o ano passado o Brasil, o estado no brasileiro. E ela, o mesmo brasileiro, ela ficou em terceiro lugar. E ela se deu muito bem, acabou gostando da modalidade. Hoje ela vivencia o boxe. Hoje ela contratou um professor de boxe para ser professor dela na academia do pai dela. E vem galgando resultados. Esse ano ela já foi campeã já do estadual, do regional e foi prata no brasileiro. Então é uma pessoa que vem galgando resultados e quem sabe o ano que vem está na seleção brasileira, que é o sonho dela. Então o boxe ele vem galgando um crescimento muito grande. Já houve no passado atletas nossos aqui, campeões brasileiros, que já fez parte da seleção brasileira. Houve uma saída desses atletas que vai aposentando, foi saindo e agora está voltando novamente. No brasileiro passado, e nesse brasileiro nós já conseguimos galgar mais atletas ganhando as lutas, ficando ali na faixa etária de 6º para 5º colocado e no caso da Luana, vice-campeã. A Universidade de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas decidiram lançar um projeto piloto que oferece créditos no bilhete único para quem usar a bicicleta. Os pesquisadores estão em busca de voluntários para participar de um experimento que vai oferecer remuneração no bilhete único de moradores que usarem bike em seus deslocamentos diários. Esse teste foi pensado para ajudar a Prefeitura na implementação definitiva do programa Bike SP. A princípio, a proposta é entender com estudos científicos e dados reais de quem pedala se incentivos financeiros são capazes de mudar comportamentos de mobilidade urbana. A princípio, a proposta é entender com estudos científicos e dados reais de quem pedala se incentivos financeiros são capazes de mudar comportamentos de mobilidade urbana. O projeto prevê a participação de pelo menos 1.000 voluntários e até o dia 30 desse mês, qualquer pessoa maior de idade, moradora da capital paulista, que tenha bicicleta, um bilhete único ativo e consiga pedalar, poderá se inscrever. Além disso, um aplicativo foi desenvolvido pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP. E o sistema do Bike SP permite que o ciclista registre o endereço de casa e do trabalho e a cada viagem realizada receba crédito diário no bilhete único. O programa da Prefeitura foi criado através da Lei Municipal em 2016, que estabeleceu a possibilidade de remunerar ciclistas como forma de estimular a mobilidade ativa e reduzir o uso de transporte motorizado.
Caso alguém queira se voluntariar, a inscrição é feita pelo site do programa Bike SP, após a conclusão de um mini curso gratuito e obrigatório sobre segurança no trânsito. Na capital paulista, por ser um polo de criatividade, ainda existe espaço para mais inovações. E uma linha de ônibus da zona sul da cidade, quem embarca pode começar o dia tomando um café da manhã, comemorar o aniversário e, se for o caso, pode até ter um chá de bebê. Quando se faz o mesmo trajeto todos os dias, é normal que alguns rostos no transporte público se tornem familiares. Mas a linha 50 e 652 da Zona Sul de São Paulo elevou esse fenômeno a outro nível, transformando os seus passageiros uma verdadeira família, com direito a café para acordar, festas de aniversário e chá de bebê durante as viagens de ônibus. O grupo é tão unido que ganhou até um nome, Café do Ônibus. Com direito a perfil no Instagram e muitas celebrações, a turma vem alegrando o percurso de dezenas de paulistanos a cada dia. O paulistano gasta, em média, 2 horas e 47 minutos no transporte público por dia. Isso significa que um habitante passa, em média, 42 dias do ano em trens, ônibus ou metrôs. Tantas horas juntos faz com que muitos passageiros e motoristas tornem-se conhecidos e até amigos. Foi o que ocorreu na linha 50 e 652 das Petrans, que faz o trajeto entre o Jardim 14 Centenário e a Praça da Sé. Além de compartilharem o coletivo diariamente, os passageiros decidiram compartilhar também bolos, cafés, histórias e bons momentos. Toda semana, o grupo Café do Ônibus faz jus ao nome e organiza um café da manhã no trajeto. Cada passageiro contribui com algo e, no fim, todos podem desfrutar de uma verdadeira refeição com sucos, bolos, pães de queijo, biscoitos e, claro, um saboroso cafezinho. As datas comemorativas também são sinônimo de festa por lá. Dia das Mães e Dia da Mulher são celebrados a bordo, com direito a lanches e lembrancinhas. Além disso, passageiros recorrentes ganham festas de aniversário com bolo e salgados, que contam sempre com planejamento do motorista também. Uma das passageiras, grávida, ganhou até mesmo um chá de bebê. Ao subir no coletivo para mais uma jornada, ela se deparou com uma festa surpresa dedicada a ela, com presentes para o mascotinho do ônibus. A cidade de São Paulo é um lugar encantador, onde tudo acontece, onde se trabalha, tem a correria da vida e a alegria das pessoas que nessa linda cidade vivem. E o Fatos em Foco fica por aqui. Para rever as reportagens dessa edição, acompanhe nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!